A crise gerada pela pandemia do novo coronavírus tem afetado a economia de diversas maneiras. Alguns setores foram bastante prejudicados, enquanto outros tiveram crescimento. Para falar sobre o desempenho de uma das mais importantes cooperativas do ramo agropecuário do mundo, converso agora com o vice-presidente da Aurora Alimentos, Neivor Canton. Decorridos 7 meses de pandemia, já é possível a gente fazer, de fato, uma avaliação. Mas é importante que se lembre que desde que a pandemia foi constatada, decretada a nível de Brasil e mundo, nós tivemos a oportunidade e o reconhecimento pela sociedade como um todo, pelos órgãos governamentais, de que produzir alimentos é uma atividade essencial. Era preciso dar tranquilidade à população que, mesmo em caráter de pandemia, os nossos supermercados estariam supridos de alimentos para que não faltasse à mesa dos brasileiros. Isso foi muito positivo para a nossa atividade e, obviamente, que, decorrido esse período, nós constatamos que fatores aliados contribuíram para que a nossa atividade pudesse continuar a pleno, produzindo alimentos para o Brasil e para o mundo. Hoje, nós somos players exportadores, o Brasil participa de um mercado internacional de exportação de proteína animal e alguns mercados externos estiveram muito abertos, especialmente China, Ásia como um todo, para receber a nossa produção. E isso fez com que esse período de 7 meses transcorridos pudesse ser consolidado como um dos períodos historicamente mais importantes no desempenho dos nossos negócios. Fruto, exatamente, repito aqui, dessa compreensão que nós tivemos que pudemos manter o nosso negócio, nossos trabalhadores, com os devidos cuidados, obviamente, produzindo para atender as demandas das populações brasileiras e internacionais. A Aurora tem planta industrial em diversos estados brasileiros e exporta para vários países. Com essa abrangência, que cuidados e que medidas foram adotadas para o enfrentamento dessa pandemia? Raimundo, nós de pronto tivemos que adicionar alguns cuidados, além dos tradicionalmente tomados, no que toca ao tratamento às pessoas que produzem os nossos alimentos. Os ambientes, especialmente internos, das nossas fábricas, que já eram adequados, tendo em vista o rigor que o Serviço de Inspeção Federal nos impõe, é um rigor necessário, compreensível, porque o consumidor precisa confiar nesses processos de produção. Mas saímos das paredes das fábricas, fomos para pensar que o nosso trabalhador precisava sair da sua residência e chegar até o ambiente de trabalho de forma segura. Então, desde o transporte foi segregado, ainda hoje nós mantemos o transporte dos nossos empregados em todas as nossas plantas pelo Brasil de maneira segregada, com lotação de 50% apenas, com todos aqueles cuidados adicionais que a sociedade já conhece, que se toma. E ainda tivemos o cuidado de nos preocuparmos com os nossos clientes, especialmente aqueles ameaçados de serem extintos, tendo em vista a dificuldade de continuarem suas atividades. Pequenos varejos por esse Brasil, são milhares de clientes que nós atribuímos um novo tratamento, especialmente com crédito, para possibilitar que, na saída da pandemia, eles estivessem vivos e continuando a suprir os seus fregueses, os seus clientes. Então, acho que foi uma gama de providências tomadas, foi um aprendizado também, Raimundo, que nós acreditamos muitas dessas medidas passarão até a ser periódicas, independente de estarmos ou não em pandemia. A Aurora também congrega cerca de 75 mil pequenos produtores rurais. E para esse contingente, que medidas foram implementadas? Nós temos a campo mais de 500 técnicos no sistema Aurora que assistem os produtores, que orientam os produtores, que os treinam, que levam tecnologias, ensinamentos, programas de qualidade, e tudo isso foi preciso ser revisto. Não foi mais da mesma maneira que se fazia anteriormente, que esses programas tiveram continuidade. Porém, não foram extintos. Nós nos adequamos através de tecnologias. É importante que se diga que o produtor rural hoje, ele já maneja ferramentas de informática, né? E aprendemos com ele naturalmente, colocando em vídeos, em telas e conversando com as famílias.
Olha, eu acho que nós vamos sair dessa pandemia muito melhores do que entramos, na verdade, né? E o produtor rural hoje, na verdade, ele é um empreendedor, ele é um empresário. Eu sempre costumo dizer que é mais difícil você ser um produtor rural do que ser um pequeno empreendedor urbano, porque é complexa a gestão de uma atividade rural. E ele está fazendo isso hoje quase que com o pé nas costas, né? E fruto, inclusive, de um mercado que tem sido favorável nesse período, eu diria que foi possível, sim, sem perda de qualidade e de volumes, manter nosso produtor rural plenamente integrado ao sistema produtivo. E que avaliação você faz da atuação do poder público nas três esferas, federal, municipal e estadual, durante esse processo da pandemia? Raimundo, o poder público, de maneira genérica, e falo das três esferas de governo, ele também está ainda passando por um processo de aprendizado. Se percebeu o início de pandemia de uma forma muito encabulada, onde as discussões não eram produtivas. Basta lembrar que o assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal para saber a quem competiam as providências relacionadas à pandemia, e tudo isso foi uma perda de tempo para que nós pudéssemos aprender. E esse aprendizado ainda não cessou, ele continua. Nós estamos ainda, todo dia, tendo novas lições. E eu creio que no andar da carruagem as abóboras se ajeitaram aí na carreta, né? E hoje nós já temos assim mais clareza de quem são as competências para nós estarmos, inclusive, a sociedade estar se dirigindo no lugar certo para resolver as questões. Então, é difícil a gente aqui fazer uma avaliação muito positiva disso, mas considerando que foi um aprendizado e pandemia, ninguém sabia como conviver com ela, até acredito que aqui no país a gente hoje vive um clima um pouquinho mais de compreensão, sabendo, de fato, a quem pertencem determinadas atitudes. E foi importante também, na nossa maneira de ler a realidade, de que a saúde dos brasileiros nunca mereceu tamanha atenção. Hoje nós vemos estabelecimentos hospitalares de saúde muito bem aquinhoados, com verbas públicas, que não tem faltado, esse é o depoimento dos próprios estabelecimentos, dos seus dirigentes, e eu creio que a saúde brasileira também, mesmo com perdas de milhares de brasileiros, de vidas preciosas, vai sair fortalecido desse momento de pandemia. E diante da possibilidade de uma nova onda, como está acontecendo agora em Israel e em alguns países da Europa, o que fazer, Nivor? Nós assistimos que o Brasil, um tamanho continental que tem, as fases do Covid, da pandemia, mudam de região para região em tempos diferentes. E onde nós atuamos com nossas empresas, nossas unidades industriais, já estamos assistindo isso. Teve momentos de pico que caíram e que estão sendo retomados, ou que já foram retomados. Mas o importante é que nós já sabemos que as medidas preventivas que se vinha tomando, elas são de fato positivas. Então esse aprendizado é para o nosso agricultor, é para o nosso empregado, é para todos nós, é para a sociedade. E nós acreditamos de fato que o Brasil está diante de um momento em que ele se consagra como não mais uma promessa, mas se consolida como um grande player de produção de alimentos para o mundo.